Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Pedro Mendes e hoje eu vim aqui bater um papo com vocês sobre livros de investigação policial, histórias de detetive, nomeadamente Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, Padre Brown de D.A. Chesterton e Hercule Poirot da famosíssima escritora Agatha Christie. Bora pro vídeo! Eu já fiz vídeos aqui no meu canal sobre todos os três detetives que eu citei, o Sherlock Holmes, o Padre Brown e o Hercule Poirot. E neste vídeo eu vim responder algumas perguntas frequentes que surgem quando alguém vai ler estes livros famosíssimos. Como por exemplo, a partir de que idade os adolescentes devem ler estes livros, como eles devem ler, que visão, em qual ordem. Então neste vídeo eu vim responder todas essas perguntas de maneira clara, direta, sem enrolação. A ideia de fazer esse vídeo aqui veio de uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Também vou deixar o arroba aí na tela. Não é muito complicado, né? Pedro Mendes.livros e acabou. Então vamos lá. Em que ordem eu, Pedro Mendes, sugiro que os adolescentes leiam estes livros? Do meu ponto de vista, eu acho melhor você começar com As Aventuras do Sherlock Holmes. Por quê? Porque o Sherlock Holmes é o personagem mais famoso, é mais fácil de ler, é uma leitura mais envolvente do que o Padre Brown. Eu já vou falar sobre ele um pouquinho mais pra frente. Tem muitas cenas de ação, os enredos são também bastante variados. Então eu sugiro que você comece pelas aventuras do Sherlock Holmes. Aliás, eu li todas as aventuras desse detetive, não tem um único caso que eu não tenha lido. Os mais famosos são O Sinal dos Quatro, O Estudo em Vermelho ou Um Estudo em Vermelho e O Cão dos Baskerville, que esse último particularmente é bem famoso, tem inclusive filme sobre esse caso. Depois que você lê os casos do Sherlock Holmes, eu sugiro que antes que você vá pro Padre Brown, que é um livro do Chesterton, eu já falei sobre o Chesterton no último vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu, clica no link que vai aparecer aqui em cima. Então antes de que você vá pro Chesterton, que é um autor mais complexo e mais profundo, eu sugiro que você leia aqui os primeiros casos de Hercule Poirot, da famosíssima e classificada como melhor escritora de romances policiais do século XX, Agatha Christie. Eu não li todos os casos do Hercule Poirot ainda, eu li só os primeiros casos, foram 350 páginas mais ou menos, 18 histórias de detetive, 18 crimes resolvidos. Então eu, Pedro Mendes, não li todos eles. Depois disso daí tem As Aventuras do Padre Brown. É evidente que não estão aqui todas as aventuras de Sherlock Holmes e nem estão aqui todas as aventuras do Padre Brown. Eu tenho todas as histórias do Padre Brown nesse tipo de edição e são 5 volumes que estão aqui atrás de mim. Enfim, então resumindo, eu aconselho que você leia primeiro Sherlock Holmes, depois Hercule Poirot. Inclusive eu falava Hercule Poirot, eu falava tudo errado. Teve que vir alguém aqui no YouTube me comentar e me explicar como é que se pronunciava. E depois o Padre Brown. Por quê? Porque o Sherlock Holmes e o Hercule Poirot são detetives bastante semelhantes. Se você quiser saber com detalhe as diferenças e as semelhanças deles, assista os vídeos que eu fiz aqui no canal sobre esses dois detetives. Então, enquanto eles estão mais ou menos no mesmo nível, histórias semelhantes, resolvendo casos, prendendo criminosos, o Padre Brown está um nível acima, porque ele tem um vocabulário mais rebuscado. O Chesterton coloca várias reflexões filosóficas no meio da história, no meio do enredo, e o próprio estilo de escrita é mais complexo mesmo. Então, se você não está acostumado a ler, não leu ainda casos de investigação policial, livros de investigação policial, e vai direto, de cara, no Padre Brown, eu acho que não vai dar muito certo, você não vai entender assim grande coisa. Também para deixar uma nota aqui de honestidade, eu não li nessa ordem. Eu li primeiro Sherlock Holmes, sim, e isso daí é um ponto inquestionável, depois o Padre Brown, e depois que eu fui descobrir o Hercule Poirot, porque eu ainda não conhecia a Agatha Christie há uns 2, 3 anos. Sim, é verdade, eu não conhecia a Agatha Christie, olha só. Uma das autoras mais famosas do mundo, mais de 4 bilhões de cópias vendidas, com prêmios, etc, mas eu não conhecia. Mas assim, numa retrospectiva, eu acho que seria melhor eu ter lido primeiro o Hercule Poirot, para também se facilitar, porque, como eu já disse, o Padre Brown tá no nível acima em todos os níveis. Até mesmo na complexidade dos casos. Os casos são mais difíceis, misturar ali os nomes
é mais difícil de compreender. Agora, a partir de que idade eu recomendo que as crianças, os jovens, os adolescentes leiam esse tipo de livro? Talvez eu devesse ter começado falando sobre idade, enfim, né? Eu acho que 12 anos para que mães que querem dar para ler para os filhos é uma boa idade. Eu li mais ou menos com essa idade, comecei com 12, li também aos 13, 14, atualmente estou com 15, vou fazer 16 em janeiro, mas com os 12 anos dá para fazer ali um start. Por que não antes? Porque essas são histórias de detetive, de investigação policial. E o que é investigado? Crimes. E aqui não se fala somente de roubos, mas também de homicídios. E é evidente que a descrição desses casos, a descrição dos crimes que são resolvidos, vão assustar jovens mais novos. Dá Sherlock Holmes para uma criança de 7 anos que acabou de aprender a ler e ver o que acontece, né? Ela vai ficar aterrorizada, coitada. Eu tenho quase 16 anos, leio desde que minha mãe me ensinou a ler, né? Minha mãe que me alfabetizou. E pronto, como eu já tô acostumado a isso, já tenho uma certa maturidade, eu consigo ler esse tipo de livro com uma certa objetividade, consigo me separar completamente da realidade que está sendo ali descrita, dos crimes, dos detalhes, etc. Mas existem pessoas que têm mais dificuldade para fazer isso, que não estão acostumadas a ler, então dependendo da pessoa, do pré-adolescente que seja, talvez demore um pouquinho mais, sei lá, aos 13 anos, vai depender aí, 12, 13 anos, mas não antes, ok? Mas agora, para você que tem a intenção de mergulhar neste universo da investigação policial, como é que você deve ler os casos? E o que eu quero dizer com isso é que abordagem você tem que tomar, qual é a expectativa que você deve ter. O Sherlock Holmes e o Hercule Poirot estão, como eu já disse, mais ou menos no mesmo nível. Eu detalho isso muito mais nos vídeos aqui no canal. E o que você vai encontrar ali é bom entretenimento. Ali numa narrativa bastante envolvente e enredos mais ou menos simples. O Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes, e a Agatha Christie, mais famosa, a inventora, criadora do Hercule Poirot, vão te guiar ali por casos extremamente interessantes. E você vai encontrar ali uma ótima literatura para se entreter, para se introduzir nesse tipo de livro, mas você vai ver que o objetivo dos detetives é descobrir o crime, é prender o criminoso, mas é bastante fácil de ler e, aliás, bem viciante. Os casos do Sherlock Holmes, especificamente, são bastante difíceis de parar de ler. Quando você começa é complicado não terminar. Agora, com o Padre Brown é diferente. Por quê? Porque é de Chesterton e, como eu disse no último vídeo aqui no canal, né, Chesterton é Chesterton. Então, nos casos do Padre Brown, são feitas reflexões filosóficas, o vocabulário é mais complexo, o enredo mais rebuscado, então você vai ter mais dificuldade de ler. Isso é natural, vai ser menos envolvente, menos interessante, no sentido ali de ser fácil de ler, de ser mais agradável de ler. O Padre Brown tem toda uma camada e é muito mais profundo do que o Sherlock Holmes, do que o Poirot, porque ele não está ali simplesmente preocupado em descobrir o autor do crime. Ele tá preocupado em salvar almas. Tem casos do Padre Brown em que o criminoso, o assassino, o ladrão no final, se confessa com ele. Então, poxa, é outro nível de fato. Ah, Pedro, qual é o detetive que você gostou mais, que foi mais agradável, que te cativou mais? Foi Sherlock Holmes. A engenhosidade do personagem é um negócio incrível, é muito fascinante. O Hercule Poirot, que foi escrito algumas décadas depois ali, na primeira metade do século XX, foi um pouquinho mais do mesmo. Eu notei ali muitas semelhanças, e o Padre Brown é superior, está um nível acima no que toca ali a profundidade da obra. Pronto, pessoal, basicamente é isso. Em que ordem você deve ler os livros de investigação policial, a partir de que idade e que abordagem você deve tomar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem chegado até o final. Comenta aqui embaixo que vídeos vocês gostariam de ver aqui no canal. E é claro, metralhem aquele botãozinho do like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Valeu, pessoal, até a próxima. Fui!